Olá, gente. Estamos aqui no episódio número 34 e hoje eu tenho o prazer de ter o Kim Kasnovsky. Ele é amante de jogos desde criança e começou sua jornada profissional na área de desenvolvimento de jogos em 2011. E em 2015 ele abriu a Double Dash Studios, produzindo jogos para marcas como a Cartoon Network. Kim é também um dos fundadores do Ring, um coletivo de desenvolvedores de jogos no estado do Rio de Janeiro, que tem como objetivo fomentar a indústria de jogos local. Kim, um prazer enorme ter você aqui com a gente. Muito obrigado aqui pelo teu tempo e por compartilhar a tua história e teu conhecimento. E a pergunta tradicional que eu faço aqui no começo da entrevista é como é que foi o teu começo? Como é que você viu que programação e computação era algo que te interessava? Conta pra gente, por favor. Fala, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. Na verdade, o prazer é meu estar aqui conseguindo conversar um pouquinho sobre a minha trajetória. E essa pergunta é engraçada que toda vez que alguém me pergunta, tipo, mas quando é que você viu de fato que você era da área de tecnologia, de jogos e queria ter uma empresa de jogos ou queria trabalhar com jogos? E a minha resposta talvez seja um pouco contra-intuitiva ou contra-climática, que é, não sei. Eu acho que não teve um dia que eu virei e acordei, cara, não, peraí, hoje vai ser isso, ou aconteceu alguma coisa na minha vida que com certeza vai ser nessa direção. Eu costumo brincar que coisas vão acontecendo num ritmo constante, não tão rápido assim na minha vida, e que depois que passa, que depois que eu olho pra trás, eu penso, tipo, não, peraí, fazia tudo sentido eu ir por esse caminho, mas na hora é muito difícil dizer que eu tinha certeza, eu sabia. Eu comecei a ter contato com o universo de jogos e de tecnologia, eu era pequeno, eu tive uma infância que eu me mudei pro... Bom, eu sou aqui do Rio de Janeiro, né, da cidade do Rio de Janeiro, centro urbano, e quando eu tinha 5 anos eu fui pro interior, e tive uma experiência de vida bem diferente, né, de morar no interior, numa cidade muito pequena, e eu tinha, do lado eu tinha um vizinho que era um terreno baldio com bois, e um outro lado era um vizinho que era a casa de veraneio, ou seja, só tinha gente nas férias. Então foi uma dinâmica de infância bem diferente, pelo menos para os meus amigos aqui dos centros urbanos. E era meio isolado. E quando eu tinha mais ou menos acho que uns 6 7 anos, eu ganhei meu primeiro videogame que dava pra chamar de meu. Foi um PlayStation 1. Como eu tava num contexto de que não tinha tanta interação humana assim, eu brincava bastante sozinho. Eu tenho uma irmã mais velha, eu sou filho mais novo, na verdade. Eu brincava com ela, mas não. Bom, quem tem irmão mais velho sabe que uma hora o irmão mais velho cansa, né? Porque o irmão mais novo é pinteiro, é verdade, enchi o saco da minha irmã. Então o PlayStation foi uma forma de me conectar com um universo de fantasia e de fomentar a minha imaginação. Eu joguei muito PlayStation 1, eu ficava muito tempo na frente da TV jogando e imaginando como que seria aquele universo. Acho que não tinha uma distinção muito boa do que era realidade e o que não era realidade, então isso me ajudava a pensar em coisas fantásticas e absurdas. E eventualmente, um dia visitando a casa de uns amigos dos meus pais, eles tinham um computador. Eu não mexia em computador, eu tinha um computador em casa que não ligava. Então na verdade, para ligar você tinha que entrar na BIOS dele porque ele não tinha memória e as configurações da BIOS estavam erradas, se não me engano, era Windows 94, 95. Então, tipo, na verdade, a minha experiência de mexer no computador até então era entrar em BIOS e tentar ficar futucando para o computador ligar e fracassando miseravelmente nisso, porque o computador nunca ligava. E aí, quando eu tive a primeira oportunidade de mexer num computador que funcionava, era na casa de uns amigos dos meus pais, que eles compravam várias revistas de banca que vinham com CDs, etc. E um dia eu esbarrei num CD chamado, que tinha na capa um bonequinho de um jogo chamado Outlive, que é um jogo brasileiro, que na época eu não fazia ideia que era brasileiro, inclusive. Tinha a versão demonstrativa dele no CD, eu instalei, comecei a jogar no computador e foi tipo amor à primeira vista. Eu ficava querendo ir toda vez para casa desses amigos dos meus pais para ficar jogando, eu gostava muito. Falando um pouquinho de vida pessoal, quando com 9 anos meus pais se separaram, então eu tive um período bem conturbado e voltei para a cidade grande, né? Eu voltei para o centro urbano, entre aspas. Comecei a ter muito contato quando eu voltei para cá, com tecnologia, com Lan House. Eu voltei na época do CS, do Counter-Strike, né? De Lan House. Então acabava que era febre e eu volta e meia comecei a ter contato com internet nesse período. E desde pequeno eu sempre pensei que eu queria trabalhar com coisas que pudessem ter interações humanas de uma forma diferente, sei lá,
acho que teve um período da minha vida que eu quis ser bombeiro. Depois eu queria ser cientista, não sabia o que era cientista, mas eu via, sei lá, De Volta para o Futuro, o filme, eu ficava pensando, tipo, pô, aquele cientista que fez o carro muito maneiro, eu queria ser isso. E conforme eu fui amadurecendo, eu fui pensando, tipo, pô, não, na verdade eu gosto muito de tecnologia, sabe? Eu gosto muito de videogame, eu gosto muito de jogar, eu gosto muito de computador. Gosto, talvez, na época mais do que deveria, porque eu com certeza tive alguns padrões de vício durante os jogos, de ficar 16, 18 horas jogando e tendo que ser expulso dos lugares porque estava muito tempo mexendo naquilo. E aí foi quando eu comecei a pensar, talvez com uns 14, 15 anos, que eu iria para uma área relacionada à tecnologia. Mas não era jogos, não era nada muito sólido. Eu comecei pensando em engenharia, porque tinha uma pressão em casa do tipo, bom, você precisa seguir por um caminho que te dê dinheiro, porque com a separação dos meus pais, eu passei por, por contextos de realidades sociais muito diferentes. Eu, tipo, morando no interior do Rio, eu tinha uma vida estável, sabe? Não era uma vida de luxo, mas não era uma vida de pobreza e miséria. Meu pai, ele era músico e autônomo, taxista. E ele teve a oportunidade de assinar um contrato para ir tocar MPB na China. E era uma coisa que para ele era tipo, minha carreira vai alavancar e etc. Ele foi pra China, deu tudo errado quando ele foi para lá, ele voltou e virou morador de rua. E a minha mãe teve que segurar a barra durante um tempo por sendo funcionária pública. Minha mãe é nutricionista, ela funcionária pública e foi o que segurou durante muito tempo. Mas era uma vida complicada e por isso que eles se separaram, inclusive. Então, depois que ele saiu desse ápice bom, vou morar fora e vou trabalhar fora e vou ter uma vida de sucesso, e voltou e teve uma realidade bem desagradável, eu acompanhei ele nessa realidade. Cheguei a morar com meu pai durante 6 meses num lugar que não tinha luz e não tinha gás. A gente tinha que dar um jeito só com água e dando um jeito de sobreviver com outras coisas. Eu tinha essa pressão de tipo, eu tenho que conseguir fugir dessa realidade aqui, porque essa realidade é ruim, e meu pai fazia uma pressão ativa para conseguir fazer isso. E eu tinha a oportunidade de ir pro outro lado por conta da minha mãe, por conta da estabilidade de ser uma funcionária pública. Ela tinha como sustentar a gente e fazer a gente ter um mínimo de acesso. E aí estudei num colégio muito bom. Eu tive a oportunidade minha mãe era funcionária da UERJ, né, que é a Universidade Estadual aqui do Rio de Janeiro. Ela tinha, por conta de ser funcionária da UERJ, tinha um colégio de aplicação da UERJ e ela podia me inscrever e eu participar de um processo seletivo. Tinha que fazer uma prova, né, uma prova para entrar no colégio na quinta série, para para conseguir passar. E eu tive a oportunidade de estudar no colégio de aplicação da UERJ, foi uma coisa incrível. Rapaz, é sempre incrível a trajetória das pessoas, né? Você vê que você lá começa a ter acesso a computador, videogame, e você tem os percalços da vida, né? As complicações da vida no lado pessoal, que te levam a experimentar e ver situações difíceis e complexas, mas mesmo assim você consegue ter na cabeça que é importante você mudar aquela situação e que através do processo da sua mãe ter acesso lá ao ERJ, você começa a entrar no processo seletivo. Conta um pouquinho mais para a gente sobre esse processo seletivo. Eu assumo que isso foi para o ensino médio. Conta para a gente sobre essa parte do ensino médio, o que isso representou para você, esse ensino que você mencionou que foi bom. Conta para a gente, por favor. O colégio de aplicação aqui do Rio de Janeiro, ele é um colégio que ele é meio que focado em ser um ambiente de estudo para a universidade, dos cursos de licenciatura, e é um colégio considerado de excelência, sabe? Tipo, apesar de todos os problemas que a gente tem por conta da vida política e por conta de investimentos em educação e etc., é um colégio que nunca teve muito privilégio financeiro, mas os profissionais, os professores que davam aula lá, davam aula na UERJ, e são pessoas incríveis. Então, eu tive a oportunidade de conhecer talvez os melhores professores do Rio de Janeiro e de diversas matérias diferentes. E eu tive uma base muito sólida de educação por conta disso. Eu tive entre aspas, esse privilégio de estar num ambiente que não é comum é, é, um jovem negro estar.
Infelizmente, eu era exceção, né? Bom, na minha trajetória, um pouco, na maioria das vezes, eu não sou exceção, ainda pretendo falar um pouquinho disso para você depois, mas tá. E ao longo do colégio, eu consegui ter. Você tinha que fazer uma prova, né? Você tinha que fazer um preparativo. Tipo, acho que o pessoal já deve ter escutado de preparativo de colégio militar, então tipo, é um preparativo parecido, que você tem que estudar e fazer uma prova. Se você conseguisse passar, o colégio, você só entrava na quinta série ou no CA, você não podia entrar em nenhum outro momento. Então, durante a minha vida do ensino fundamental e do ensino médio foi diferente, porque, bom, eu estudei com as mesmas pessoas durante muito tempo. Você só saía do colégio se você quisesse ou se você repetisse 2 vezes a mesma série. E só entrava na quinta e no céu. E aí, meu ensino médio foi uma coisa engraçada, porque até o ensino médio eu era um péssimo aluno de exatas. Eu detestava exatas, eu gostava muito de biologia e história, por incrível que pareça. E aí, no ensino médio, quando eu comecei a pensar que, bom, eu queria ir para a área de engenharia, uma área de tecnologia, uma área que precisa de saber um pouco mais de matemática, eu falei, não, tipo, eu preciso aprender matemática. E o meu pai veio a falecer. Ele faleceu comigo na oitava série, indo que agora é no nono, né? E aí eu tava num momento pessoal bem abalado e eu pensei, bom, eu vivi uma realidade de perto que é ruim, eu sei como é que é e eu sei que eu não quero chegar aqui, então eu vou me dedicar para conseguir estudar e aprender o que eu preciso para passar na faculdade. E na época tinha uma coisa no colégio que os cursos preparatórios, eles iam no meu colégio oferecer bolsa de 100% ou de 90%, uma bolsa bem agressiva para os melhores alunos do colégio, para que eles cedessem o direito de imagem para dizer que a pessoa estudou no curso preparatório. Eu achava isso horrível. Eu era muito contra isso e eu virava e falava, não, eu vou estudar por conta própria porque eu quero dar o nome da instituição que eu fiz parte, eu não quero ceder isso, eu acho isso escroto, desculpa a palavra. E aí comecei a estudar muito matemática, o colégio dava uma opção de você tipo, ter uns grupos de estudo. A gente tinha o estudo integral, então era comum passar o dia inteiro no colégio. E aí, durante alguns dias, a gente ficava estudando matemática mais. Eu saí um dos piores alunos de matemática da turma para ir para um dos melhores. E consegui passar para física na UFRJ. Fiz um período de física. Foi um período engraçado, porque foi a minha primeira faculdade, foi uma faculdade noturna. E eu tinha um horário todo cagado na época, todo estranho. E era ótimo pra mim fazer a faculdade à noite, porque eu ficava estudando até 5 horas da manhã. Eu tinha um ritmo de vida bem diferente do que eu tenho hoje. E depois disso eu falei, bom, eu passei pra física, mas eu ainda quero fazer engenharia, eu ainda quero conseguir passar. Eu não consegui passar pra engenharia de primeira. Na época, tava na transição de usar o Enem ou não aqui no Brasil, né? E a prova da FRJ de Engenharia era muito difícil mesmo. Não que seja fácil hoje em dia, sabe? Né? Ainda é muito difícil, mas acabou que eu consegui passar depois para Engenharia no Cefet, também é uma ótima faculdade aqui, mas eu queria conseguir passar para a FRJ, que era um dos maiores nomes aqui no estado do Rio de Janeiro de engenharia. E aí consegui passar. Foi aí que eu abracei a área de tecnologia total. Eu já tinha computador em casa, já tinha acesso à internet também em casa, videogame eu não tinha, mas ainda tinha o meu PlayStation 1, apesar de não jogar. E comecei a ter aula de programação na faculdade e comecei a virar e falar, não, peraí, isso daqui é maneiro, eu consigo... Tudo que eu futucava na época que eu era super viciado em jogos online, que eu fui muito viciado em MMORPG. Talvez alguém se identifique, mas eu joguei durante muito tempo Tibia. Há quem diga que é um jogo horrível, mas também joguei Ragnarok, Ultima Online, Mon Online, muitos jogos que tem online no nome. E eu ficava futucando. Os meus primeiros contatos, na verdade, com programação foi futucando esses jogos e tentando fazer servidores alternativos. Tentando criar as próprias versões e tentar editar o jogo. Eu queria tentar fazer o meu próprio jogo sem ter essa consciência total de que não, eu quero fazer meu próprio jogo. Eu só queria ser um pouco criativo, eu queria desmontar e tentar fazer uma coisa diferente. Conforme eu fui estudando na faculdade, eu fui pensando, tipo, pô, não, peraí, agora eu começo a ter um pouco mais de ferramenta para fazer aquilo que eu fazia. Deixa eu tentar voltar a estudar um pouco disso, deixa eu estudar um pouco de programação por fora. Fiz alguns cursos de verão por fora de programação. Na época, o YouTube não era o que ele é hoje, não tinha tanto material de estudo disponível.
Comecei a engatear nisso, comecei a virar um dos maiores alunos na área de programação, sendo piores nas outras. Eu particularmente, por exemplo, não era um bom aluno, muito bom em cálculo. E comecei a fazer extensão, projeto de extensão na faculdade. Eu entrei num laboratório, o LIOC, que é um laboratório de oceanografia, e por incrível que pareça, na minha área profissional de tecnologia, eu não comecei em jogos, eu comecei trabalhando com computação embarcada. Comecei fazendo um sistema em C++ Linux que rodava numa placa ARM, que depois veio a ser uma Raspberry. No começo ainda a Raspberry não era tão famosa assim, e aí depois eles trocaram o hardware para virar uma Raspberry. E eu fazia um glider, que é basicamente entre aspas, um torpedo que não tem motor. É um planador aquático, propriamente dito. E aí eu tentava desenvolver o sistema que controlava os motores, os pistões do glider e que fazia rotinas. Tipo, você definia que ele tinha que mergulhar tantos metros de profundidade, fazer com tantos graus de angulação, e eu tentava desenvolver esse sistema em C++ que desse para fazer isso. Não tinha muita experiência, era completamente. Não tinha nem experiência na área de oceanografia e também não tinha muita experiência na área de programação, sabia o básico do básico, mas tive muito espaço de experimentar, porque quando eu entrei nesse laboratório, o programador original, tinha acabado de se formar em engenharia e estava indo para a área de engenharia de software, ele, uma pessoa que sabia programar pra caramba, Marcel, o nome dele. E ele me explicou o que ele fez e virou e falou: então, isso daqui que eu tô fazendo é bem à frente do que normalmente as pessoas vão querer fazer aqui no laboratório. Eu uma pessoa eu queria me desafiar e queria fazer algumas coisas diferentes, porque eu gosto da área de engenharia de software. Vai ser difícil para você conseguir aprender isso, mas tem esse direcionamento aqui e fica livre para você fazer o que você quiser e como você quiser experimentar aí, porque você vai ter que provavelmente passar por problemas que eu ainda não passei. E aí eu assumi um pouco essa responsabilidade eu entrei junto com mais outras 2 pessoas, como nesse projeto de extensão, como basicamente um estagiário. E aí fui crescendo e tentando assumir um pouco a responsabilidade de liderar aquilo, mesmo sem saber o que era liderança na época. Foi aí que eu comecei a ter os primeiros contatos de programação. É incrível esse caminho todo, essa trajetória toda, desde você morar no interior do Rio, ter as dificuldades familiares que você mencionou que você teve, e você entra no colégio de aplicação, que me corrija se eu estiver errado, mas é um colégio público, né, que eu acho que a gente deva Sim, dizer. sim, é um colégio É um público. colégio que trabalha com a UERJ, mas é um colégio que pertence ao setor público, não é um colégio privado, e que dá ainda uma garantia de uma educação de qualidade para as pessoas, que é uma coisa extremamente importante. E você, com seu esforço, com seu preparo, você consegue entrar na universidade e vai estudando cada vez mais, e você percebe que é uma necessidade de suplementar aquele ensinamento que está sendo dado pela universidade com alguns cursos de programação, e você vai se envolvendo naquilo, vai evoluindo o seu conhecimento até o ponto que você consegue entrar num projeto de extensão, no que um estágio começa a assumir algumas responsabilidades, né? Conta um pouquinho mais para a gente sobre esse período da sua vida aqui nesse estágio e tal, e se foi daí que você foi pro emprego até você chegar no... E como é que você chegou assim e falou: eu quero abrir minha empresa, eu quero criar o meu estúdio de criação de jogos. Conta pra gente como é que foi esse passo aí do estágio até pintar essa ideia na cabeça e você poder se organizar e se preparar para fazer esse passo tão importante na sua carreira. Conta pra gente, por favor. Quando eu entrei nesses laboratórios, eu comecei a ter muito contato com programação, né, como eu disse, e eu sempre tentei. Isso é uma coisa da minha personalidade que hoje em dia eu vejo que é uma coisa muito positiva, mas na época eu não fazia ideia. É que quando eu estava tentando estudar alguma coisa, eu sempre tentava realizar as coisas que eu tinha vontade. Então, tipo, quando eu comecei a estudar programação, eu tentava programar coisas que não necessariamente fossem jogos, mas que me fizessem ter vontade de me desafiar. Então, sabe, quando eu comecei a aprender, uma das primeiras linguagens que eu aprendi foi ActionScript, né, do falecido Flash. E eu pensei, pô, isso daqui é maneiro, será que eu consigo fazer um editor de mapa em ActionScript, em Flash? E eu não tinha conhecimento para fazer isso, só que, como eu não tinha conhecimento e era uma coisa que não me frustrava, porque eu queria conseguir aprender e me desafiar e fazer isso, eu acabava progredindo numa velocidade que eu considero
boa, sabe? Tipo, as pessoas ficavam tipo, pô, mas peraí, uma semana você não sabia fazer isso, você já tá fazendo isso. Eu tenho hoje, as pessoas dizem que eu sou uma pessoa que eu gosto de mergulhar muito fundo nas coisas. Eu tenho dificuldade, inclusive, de não mergulhar demais. Tipo, quando é um assunto que eu não tenho que pesquisar durante muito tempo, eu preciso ficar me controlando porque eu gosto peraí, deixa eu ficar durante muitas horas fazendo isso daqui até eu entender como isso daqui funciona para eu me sentir satisfeito. Eu comecei a fazer isso também na faculdade, também com as coisas do estágio, então eu comecei a estudar um pouco mais sobre arquitetura de software, sobre programação em C++, sobre o que de fato um engenheiro de software fazia, porque eu entrei na faculdade de engenharia de controle e automação, que é o mais próximo de robótica. E eu comecei a descobrir que eu não gostava tanto assim de eletrônica. Eu gostava muito de portas lógicas e de componentes lógicos, porque, bom, é a base lógica de programação, mas eu não gostava tanto assim de eletrônica. E comecei a pensar, bom, talvez ir para a área de programação e engenharia de software seja uma coisa que eu queira para o futuro. E continuei estudando, até que surgiu uma oportunidade de participar de um evento, de um dos cursos que eu fiz, eu tive um professor chamado Pedro Tiers, que veio a ser depois meu sócio. Ele me deu aula de game design, num curso que eu estava fazendo, que era programação para jogos. Porque, bom, os jogos era uma coisa que eu usava para testar a programação, então eu não sabia que queria trabalhar com jogos, mas eu sabia que jogos me motivavam para estudar, então eu acabei fazendo curso de programação para jogos. E aí ele me deu aula de game design e virou e falou, pouquinho, você é uma pessoa que sabe, sempre tentando estudar e etc. A gente tem um grupo de estudo lá na UFRJ. Na época eu ainda não tinha passado para a UFRJ para fazer engenharia, eu estava passando eu estava fazendo engenharia no Cefet. A gente tem um grupo de estudos lá e a gente se encontra para fazer jogos no tempo livre, para estudar algumas coisas relacionadas a jogos. E se você quiser fazer parte, chega junto, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro. E eu topei e participei de um evento com ele chamado Global Game Jam, que é, para a galera que é da área de tecnologia, é o similar de uma hackathon, né? Você participa desse evento, fica 48 horas desenvolvendo um jogo, né? um produto de jogo, experimentando coisas. E foi lá que eu conheci os meus outros dois sócios. Na verdade, hoje em dia eu tenho três, mas eu conheci dois deles, esses três que eu tenho, lá. E foi uma coisa muito curiosa, se eu contar a história com os detalhes, as pessoas ficam tipo, caramba, que confusão. Eu fui convidada para participar desse evento tinha uma ajuda de custo de um alimento não perecível, etc. Eu não tinha, na época, a minha vida ainda era bem, bem complicada, a situação financeira aqui em casa, eu não tinha muita condição de pagar alguma coisa que não fosse um alimento perecível, e eu não tinha dinheiro da passagem para ir, eu só conseguia ir para o lugar de bicicleta. Por sorte, era no Riachuelo, que é relativamente perto aqui de casa, e dava, sei lá, uns 20 minutos de bicicleta, 15 minutos de bicicleta. E aí, tava todo empolgado, ia participar do evento, ia me preparar para participar. Fui no posto, enchi o pneu da bicicleta no dia anterior, deixei tudo certinho. Deixei a bicicleta na garagem aqui de casa e fui dormir. E esqueci de trancar a garagem de casa. E quando eu acordei de manhã, minha bicicleta tinha sido roubada. E eu fiquei tipo. Desculpa a palavra, mas eu falei, fudeu, não sei o que eu vou fazer. Aí mandei mensagem pra esse meu professor na época e falei, pô, Pedro, a minha bicicleta foi roubada, eu não sei o que eu vou fazer não. Eu acho que eu não vou conseguir participar. E aí ele virou e falou, tipo, não, eu tô indo de carro com os meus pais, o carro tá cheio, mas você mora relativamente perto do evento, né? A gente dá um jeito, sabe? A gente se espreme no carro. E a gente, sei lá, foi no carro com 6 pessoas, porque já tava literalmente cheio o carro. E foi assim que eu conheci o Pedro, o Lucas, que é o irmão dele, o Lucas Chias, que é o meu sócio atual, e o Jandê. E a gente participou desse evento de 48 horas. A gente fez o tema do jogo da Game Jam, que as Game Jams normalmente têm um tema, era Uroboros, que é a cobra que se alimenta do próprio rabo, né? Que é um cíclico, que é um movimento cíclico. E aí eu basicamente não fiz nada, eu só sabia programar em ActionScript nessa época, e tinha dois outros programadores na equipe que eram muito mais experientes do que eu naquela altura do campeonato. A única coisa que eu programei de verdade foi alguns botões e movimento de mudança de cena, de tela, na verdade. Mas foi uma experiência muito rica porque foi o primeiro contato que eu tive com outros programadores mais experientes e pude trocar informação e conhecer essas pessoas e ver pessoas muito dedicadas tentando fazer um produto num tempo muito curto e super empolgadas, super apaixonadas pelo que estavam fazendo. E
Depois eu fiz esse paralelo, né, na época da faculdade. Aí voltando para a faculdade eu já tinha tido essa experiência, né, de participar de Game Jam. Já estava estudando nesse grupo de estudos que eu fui chamado pelo Pedro, que na época não tinha nome. E surgiu a oportunidade de fazer parte de um processo de extensão também lá na faculdade, que era relacionado a jogos, mas para engenharia biomédica, para tentar fazer um jogo que pudesse, de alguma forma, medir os batimentos cardíacos e a respiração das pessoas para ver como que isso impacta, como que o entretenimento poderia impactar na fisiologia do indivíduo. E foi uma experiência, por incrível que pareça, uma experiência horrível. Não foi um laboratório muito maneiro de trabalhar. Eu consegui fazer o jogo, eu fiz o jogo basicamente sozinho, mas o laboratório que eu tinha de sonografia, as pessoas eram muito mais agradáveis de se lidar. E só que, como eu já tava sabendo fazer jogo, acabou que surgiram a oportunidade de eu trabalhar como freelancer para empresas aqui do Rio de Janeiro mesmo. Então eu fui convidada para trabalhar para uma empresa chamada AIDA e DuckBill. Eram duas empresas que eram do mesmo sócio. E comecei a conquistar um pouco da minha independência financeira. Eu comecei nesses freelas eu estava ganhando bem. E foi aí que, na verdade, talvez as coisas na faculdade começaram a desandar um pouco. Porque eu comecei a ter poder de compra, consegui comprar meu primeiro computador do jeito que eu gostaria, que era um computador que dava para eu conseguir programar e jogar as coisas que eu gostava. E comecei a ser requisitado para trabalhar em outros lugares e ter outras experiências com programação de jogos, e foi aí que as coisas começaram a se direcionar demais para os jogos. Foi respondendo a sua primeira pergunta de quando é que foi isso, foi nesse período. Foi no período da faculdade, quando eu comecei a trabalhar como freelancer para estúdios de jogos. Foi muito interessante porque como eu comecei a ter contatos profissionais e comecei a ser requisitado, eu também comecei a ver a ter relações de trabalhos que eu não gostava tanto. Então eu comecei a ver que, por mais que fosse legal trabalhar com jogos, por mais que fosse legal estar fazendo aquilo, eu ainda sentia que as coisas não funcionavam do jeito que eu achava que tinham que funcionar. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa meio crítica e eu gosto de tentar lutar pelo certo. E tinha algumas coisas que eu ficava tipo, pô, isso daqui tá certo. Eu não acho maneiro isso, eu não acho maneiro desvalorizar a pessoa desse jeito, eu não acho maneiro tomar esse tipo de decisão, eu não acho maneiro ir por esse caminho, né, de empresa. Eu acabei refletindo muito isso no grupo de estudos que começou a virar e virar uma possibilidade de ser uma coisa profissional. Em 2012, a gente participou de mais uma Global Game Jam, que o tema era a Batida do Coração. A gente fez um jogo, action plataforma meio Metroidvania da vida, que ficou muito maneiro. O pessoal do evento gostou muito da sede que a gente estava participando. A gente escreveu esse protótipo no Simpósio Brasileiro de Jogos, que é o SB Games, que é um evento que acontece aqui no nosso país. Ele é itinerante, então às vezes ele acontece em São Paulo, no Rio, Curitiba, no norte, nordeste. Ele vai migrando de regiões do nosso país. E na época ele era em São Paulo, então eu fui para São Paulo, a gente escreveu o jogo, a gente foi selecionado para o festival e a gente ganhou um prêmio nesse festival, que foi o melhor jogo voto popular. Das escolhas das pessoas que foram no evento, elas jogaram todos os jogos, jogaram nosso jogo e votou. E foi a primeira vez que esse grupo de estudos teve a reflexão do tipo, peraí, se a gente tá fazendo isso no nosso tempo livre, enquanto a gente faz freela, enquanto a gente faz faculdade, enquanto a gente faz diversas outras coisas, será que isso não pode vir a ser um dia um trabalho? E aí foi que a gente começou a discutir, bom, um dia talvez isso aqui possa virar uma empresa, ou isso daqui possa virar a gente consiga fazer um produto que seja lançado comercialmente falando. Foi aí que a gente começou a procurar um nome, e foi aí que surgiu o nome da Modesta. É incrível, eu sempre fico fascinado nessas entrevistas aqui com o encadeamento dos eventos na vida da pessoa, né? Você está lá ainda vivendo a situação de dificuldade financeira e tal, você está indo de bicicleta pro evento, que era perto da sua casa, mas mesmo assim não dava para ir a pé, né? Você tinha que ir de bicicleta para ajudar no deslocamento, e você esquece a porta da garagem aberta e tal, alguém rouba a sua bicicleta, você fica sem aquele meio de transporte que você tinha, e mais o professor passa na sua casa de carro, o carro cheio, e aí você conhece as pessoas que eventualmente vão trabalhar com você numa sociedade, né? E também é muito interessante aqui você ver a participação nos eventos, né? E você mesmo sem ter a noção ainda exata do que fazer, do que programar, mas você se envolve no evento, né? Você começa
aprender com o conhecimento de outros e você começa a fazer as suas coisas também, vai evoluindo, vai aprendendo mais e tal, aquele grupo vai tendo reconhecimento em outros eventos também, eventualmente surge a ideia de formalizar e de criar uma empresa ali. É absurdamente sensacional você ver esse encadeamento de eventos, né, até você chegar na conclusão assim, peraí gente, vamos criar uma empresa aqui, vamos tocar esse barquinho à frente aqui com uma coisa mais formal, como uma empresa, né? Mas conta pra gente, surgiu a Double Dash então, e qual era a composição da Double Dash na época, e como é que é a formação de uma empresa, que a gente sempre fala da parte técnica da coisa, né, programação e tal, e design gráfico, disso, daquilo, mas e a composição da empresa, criar uma empresa, da complexidade de criar uma empresa no Brasil? Conta pra gente um pouco sobre isso também, por favor, não só a parte técnica da coisa. Claro, claro. Como eu falei antes, né, as coisas elas não foram tão premeditadas assim, então quando eu comecei a abrir empresa, eu provavelmente tava na perspectiva de que, bom, eu não sei o que é abrir uma empresa. E eu não sei as coisas que eu não sei, que é talvez o pior momento de quando você está aprendendo alguma coisa, porque você não sabe que você não sabe as coisas que você não sabe. Então é só não sabe nessa frase, né? E quando a gente começou a discutir, bom, talvez a gente possa virar uma empresa, nós éramos 7, a gente tinha ganho um prêmio, e a gente recebeu um feedback, depois que a gente ganhou um prêmio, que foi um feedback de um game dev famoso, que é o Marcos Vitorelli. Ele também era aqui do Rio de Janeiro, teve uma empresa, etc. E ele virou e falou, pô, o que vocês estão fazendo é muito maneiro, mas ainda tem muita gente fazendo isso e vocês conseguem fazer isso melhor, vocês conseguem fazer isso mais otimizado. Então, pega o prêmio, mas pensa que isso ainda não vai ser o suficiente para vocês conseguirem decolar, ou não vai ser o suficiente para você criar uma empresa. Na época ele falou isso, e isso foi meio que um baque pra gente, do tipo, pô, quando a gente já começou a achar que a gente é maneiro, que a gente sabe, teve uma pessoa que veio dar um feedback que é muito mais experiente e virou e falou, não, peraí, segura aí um pouquinho, porque ainda tem uma caminhada longa aí pela frente. E ele estava certo, depois que a gente teve essa conversa, muitas coisas aconteceram, praticamente metade das pessoas que estavam com a gente saíram, ficamos só nós 4. Na verdade, ficamos 5, que é o Pedro que me chamou, o Lucas, o irmão dele, o Jandê e a Shizui. Só que o Pedro, que foi o meu professor que me chamou pro grupo, ele virou e falou, pô, eu quero ter uma experiência profissional um pouco diferente, eu não quero começar a empreender, eu quero trabalhar em algumas empresas maiores. Ele teve a oportunidade de trabalhar na Samsung, na Black River Studio, lá em Manaus, e aí ele saiu da DD e foi trabalhar em Manaus, e aí ficamos só nós 4. E aí, nesse começo de empresa, a gente não tinha um CNPJ, não fazia ideia que era do CNPJ. Na verdade, a gente pensava, tipo, não, peraí, CNPJ é uma coisa bizarra, deve ser muito sério, a gente não faz ideia como é que vai ser. Só que a gente estava tentando fazer de alguma forma virar um negócio. Então, eu tranquei a minha faculdade na época, os meus sócios que estavam fazendo faculdade também trancaram, e a gente começou a se encontrar presencialmente aqui em casa. Eu moro numa casa que tem relativamente espaço. É um lugar no Rio de Janeiro não muito bem visto por conta de morar perto de zonas socialmente precárias. Então acaba que minha mãe comprou, quando ela comprou essa casa aqui, ela comprou uma casa que tinha muito espaço. E aí eu conseguia ter um quarto que a gente usava como escritório. A minha irmã, ela é mais velha do que eu, ela teve a oportunidade de dar aula de futebol lá nos Estados Unidos. E aí, quando ela foi dar aula de futebol, eu virei e falei, o nome da minha irmã é Tamara, e eu falei, Tamara, eu posso pegar o seu quarto emprestado enquanto você estiver nos Estados Unidos para usar de escritório? Eu vou começar a trabalhar presencialmente aqui em casa e vai ser legal ter um espaço para a gente conseguir se encontrar e trabalhar junto, porque digitalmente na época não funcionava. E aí ela falou, claro, pô, manda bala, tenta ver o que você consegue. E aí eu comecei a encontrar com eles, a gente começou a tentar, de alguma forma, fazer acontecer. A gente estava trabalhando nos projetos, mas a gente não ganhava dinheiro. Eu tentava ajudar minha mãe aqui em casa, porque, bom, no mínimo a conta de luz aumentou, né? Porque a gente tinha mais computadores e tinha gente usando energia elétrica durante boa parte do dia. Inclusive, 2 dos meus sócios, o Lucas e a Chilze, moraram comigo, então, além da gente trabalhar junto, eles também estavam morando aqui comigo pra gente ter mais tempo para tentar fazer as coisas darem certo.
E a gente começou a se inscrever em alguns editais, alguns processos de aceleração na época que estavam começando a surgir, como estavam falando mais sobre o termo de startup. Isso foi mais ou menos em 2015. E aí, mais uma vez, teve um evento internacional chamado Indie vs Gamers Game Jam, que era uma Game Jam, só que não era de 48 horas, era de 72 horas, não era presencial, era digital, e ela estava sendo apresentada pelo PewDiePie, pelo Markiplier e pelo Jacksepticeye. São 3 youtubers gigantes de jogos, talvez os maiores de jogos. Na época, com certeza, ele era um dos 3 maiores. E num site chamado Game Jolt. E aí, se eu não me engano, foi a Shizuya, minha sócia, ela virou e falou: pô, a gente podia se inscrever, né? Não custa nada, a gente pode participar. E eu lembro de ser, eu sou uma pessoa que às vezes sou muito pessimista, até falei pra ela: pô, vamos participar sim, mas pô, a gente vai estar concorrendo com o mundo todo, né? Vai ser bem difícil a gente participar, porque a gente nunca participou de uma Game Jam competitiva, essa específica era competitiva. Mas vamos ver, né? Vamos fazer. E aí a gente se organizou, a gente participou da Game Jam, foi uma das primeiras Game Jams que a gente fez. E a gente conseguiu se planejar para cumprir praticamente tudo que a gente se propôs. Então a gente se organizou super certo, as coisas fluíram muito bem mesmo. E o resultado disso foi que em uma semana teve votação do público e a gente ficou em primeiro lugar e a gente ganhou a Game Jam. Então a gente concorreu com mais de 300 jogos do mundo inteiro e a gente ficou em primeiro lugar e o PewDiePie, o Markiplier e o Jacksepticeye jogaram nosso jogo. E aí quando eles jogaram nosso jogo, a gente virou e falou, porra, tem alguma coisa aqui, sabe? Já é a segunda vez que a gente tá tendo um reconhecimento. A gente ainda não tá ganhando dinheiro, mas a gente, bom, os 3 maiores youtubers do mundo de jogos estão jogando nossos jogos. Vamos tentar de alguma forma ganhar dinheiro com isso. A gente tentou fazer uma campanha de financiamento coletivo na época, porque, bom, o PewDiePie ia jogar e ele era gigantesco, talvez desse alguma coisa. A gente fracassou miseravelmente, mas a gente tinha um argumento muito forte. A gente tinha um argumento de que a gente ganhou um evento internacional e que os 3 maiores youtubers do mundo jogaram nosso jogo. E esse argumento a gente virou e falou, bom, vamos usar esse argumento a nosso favor e vamos tentar fazer as coisas darem certo. E aí a gente conheceu uma empresa chamada Arcolabs, num evento em Brasília. É uma empresa aqui do Rio de Janeiro, mas que a gente conheceu em Brasília, num evento de jogos. E eles viraram e falaram, pô, a história de vocês é muito maneira, a gente está com um espaço no centro do Rio de Janeiro, na nossa sala que a gente tem. A gente tem uma sala muito grande e a gente tem um espaço sobrando. Vocês querem compartilhar o espaço com a gente? E a gente talvez vamos ver como é que se vai o relacionamento e vamos ver se a gente não investe em vocês, porque a gente acredita muito. Eram pessoas mais velhas, empresários que já tinham outras empresas e tal, que estavam fazendo essa empresa que também era de jogos. Eles estavam começando essa empresa de jogos, que era um braço de jogos da empresa principal deles. E aí a gente topou, a gente saiu aqui de casa, falamos, pô, vamos sair um pouco aqui do nosso, entre aspas, da nossa caverna, que a gente fica só tentando desenvolver, vamos explorar um pouco o mundo lá fora e vamos ter contato com outros profissionais e com outras empresas, porque a gente está sabendo fazer jogo, mas a gente ainda não sabe fazer empresa. E foi aí que as coisas começaram a rolar do ponto de vista empresarial. Foi aí que eu comecei a estudar bastante contabilidade, comecei a estudar direito, comecei a entender um pouquinho mais sobre contrato social, sobre abertura de empresa, sobre prestação de contas contábeis, sobre ISS, ICMS, lei de incentivo e por aí vai. E foi muito maneiro porque a gente começou a ter essa troca com outra empresa. Eles chegaram a fazer uma proposta de investimento depois pra gente, mas era uma proposta que pra gente não fazia muito sentido. E a gente só ficou dividido no escritório. Até que em 2000 e junto com isso, na verdade, em 2015, quando a gente foi trabalhar presencialmente, foi aí que começou a surgir a história do Ring, do coletivo de desenvolvedores de jogos. A gente começou a se movimentar para conhecer mais empresas de jogos. Bom, a gente conheceu uma empresa de jogos em Brasília. Não é possível que a gente precise sair do estado para conseguir conhecer outros desenvolvedores que estão no nosso estado, na nossa cidade. E aí começou a ter um movimento junto com a gente da Double Dash, a galera da Dumativa, que é do Leandro Dorói, o Rafael Bastos, com outras pessoas incríveis, como a Camila Slotfield da Beatcake Studio, e a gente começou a virar e falar, bom, vamos tentar arranjar um espaço para que a gente só troque experiência, porque a minha dor é a sua dor, e o meu problema de hoje pode ser o seu problema de amanhã, ou o problema que você teve ontem pode ser o meu problema de hoje. Então, se a gente só conseguir trocar informação, provavelmente a gente já vai se ajudar. E aí foi isso que a gente fez. A gente tentou criar o Ring com a premissa de vamos criar um espaço para que as pessoas da indústria troquem informação. Porque por mais que a gente já tivesse históricos de empresas aqui no Rio de Janeiro grandes ou famosas ou que tivessem feito produtos bons, incríveis, elas não conversavam entre si. Não tinha esse senso de união. Então acabava que
como tem aquele ditado, né, uma andorinha não faz verão, uma empresa de sucesso não é uma indústria, e uma indústria, se não existe uma indústria, você tem uma grande chance de quebrar no meio do caminho. E a gente começou a criar o Ring em 2015, começou a trocar experiências, começou a trabalhar presencialmente no centro, começou a trocar. Eu comecei a estudar um pouco mais sobre empreendedorismo, sobre gestão de empresa e comecei a tentar de fato formalizar a DD. Rapaz, é incrível essa dinâmica toda, né, de você lidar com esse monte de gente, esse aprendizado todo que a gente está falando aqui. Não é só meramente você saber programar, né? Você está tentando criar uma empresa, você está tentando ter produtos que, ao final das contas, você quer tentar gerar dinheiro, né? E Uhum. você tem todo um aparato, um estudo comercial que você tem que fazer, toda uma coisa que você tem que entender de impostos e contabilidade e tudo mais que você também tem que conseguir entender como empresário da área, né? Mas conta pra gente como é que foi pintou esse relacionamento aqui com o Cartoon Network? Como é que surgiu? Como é que vocês começaram a colocar produtos que estão vendendo e gerando dinheiro para a empresa? Conta pra gente um pouco como é que vocês chegaram nessa fase, como é que foi trabalhar aqui com o pessoal do Cartoon Network e também continua um pouco aqui com essa conversa que a gente está tendo sobre a Ring, né, e esse contato com outras organizações, como você disse, a sua dor e a dor de outros, e o problema que você tem hoje é o problema que outros vão ter no futuro, ou o problema que outros têm hoje é o seu problema no futuro. Conta um pouquinho pra gente primeiro aqui sobre como é que foi colocar produtos e esse relacionamento com o Cartoon Network. Então, a Cartoon ela começou a vir um pouquinho depois do Ring, porque a gente começou a se relacionar e trocar experiências, e um dos feedbacks que a gente começou a ter de outras pessoas é, bom, vocês precisam ter dinheiro, não adianta só fazer as coisas no amor, vocês precisam de alguma forma conseguir capitalizar. E como a gente não tinha conseguido fazer o financiamento do jogo do Hackett, que é o nosso projeto autoral, né, que é Skyrocket, na época ele chamava Hackett Boy, como a gente não tinha conseguido fazer o financiamento dele coletivo, a gente começou a pensar, bom, quais são as outras formas que a gente tem de ganhar dinheiro? A gente começou a tentar a pensar em como é que a gente vai para a linha de prestação de serviço, e a gente participou do Big Festival, que é um evento que acontece aqui no nosso país, né? Acontece, na verdade, em São Paulo, normalmente. E lá a gente teve a oportunidade de marcar as nossas primeiras reuniões de negócio. Foi uma coisa muito, muito importante pra gente. O Big acaba que ele é um evento que abriu muitas portas pra mim. E a gente conheceu lá no Big de 2016, a gente teve o primeiro contato com o pessoal da Cartoon Network. A gente se preparou, trocou informações aqui internamente com as pessoas do Ring para ver tipo, como é que a gente se prepara para isso, como é que a gente faz um pitch, como é que a gente tenta conversar com outras pessoas. Foi assim que a gente começou o relacionamento. Apesar da gente ter conhecido eles em 2016, a gente só conseguiu fechar o primeiro jogo com eles em 2017, 2018, se não me engano. Acho que 2018. Foi engraçado porque quando a gente começou a se organizar como Ring, também começou a ter um movimento da Agência Nacional de Cinema, da Ancine, de olhar para jogos e falar que jogos são um produto audiovisual, cultural, passivo de investimento. E aí quando a Ancine teve essa movimentação de virar e falar, peraí, então eu vou abrir uma linha de financiamento para jogos, vou criar um Prodave para jogos, as coisas começaram a mudar consideravelmente. Porque a gente começou a sair num discurso de que joguinho, 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 e começaram a falar, tipo, peraí, não, o jogo tem investimento, o jogo precisa de investimento, o jogo precisa de fomento e precisa de capital para girar e para funcionar. E aí, essa movimentação que a Ancine fez de dizer que jogos eram um produto audiovisual, cultural, que precisa de investimento foi muito importante politicamente falando, porque na época as pessoas estavam naquela discussão de que o jogo não era cultura, o jogo era cultura, e aí ela veio uma agência nacional de cinema que, bom, é um órgão de fomento cultural e virou e falou, não, peraí, é cultura. Vamos parar com essa discussão aí de se não é cultura ou não. E mais do que isso, não é só cultura, como eu vou começar a investir nisso. E aí começou a chamar atenção política para a área. A gente, como Ring, teve a oportunidade de discutir sobre, pô, vamos tentar ajudar a falar o que é um jogo, vamos explicar para eles o que é um jogo, e a gente teve a oportunidade de conversar com a Ancine como um coletivo de empresas. E aí eles fizeram a primeira linha de investimento da Ancine, que foi o Prodave 14 de 2016, se não me engano. Quando eles fizeram isso, eles abriram no edital e falaram que, bom,
qualquer empresa da área de audiovisual pode participar, ou qualquer empresa da área de tecnologia que tem esses canais aqui específicos, ou seja, essas áreas fins de atividade para participar, e foi aí que a gente abriu o CNPJ da ADD, porque precisava ter um CNPJ para participar, a gente tinha medo, a gente não sabia se conseguia pagar o contador, porque precisava pagar um contador, e aí a gente falou, não, peraí, a gente quer participar disso, isso vai ser uma coisa maneira, a oportunidade da gente tentar ganhar um investimento para fazer o Skyrocket, e vamos tentar, né? Não tem como dizer que não custa nada, porque a gente tinha que abrir um CNPJ e tinha que pagar um contador, então custava alguma coisa, mas o custo era baixo para a possível recompensa que a gente ia ter. E a gente se inscreveu no edital, passamos da primeira etapa do edital, foi uma coisa que a gente ficou, peraí, a gente conseguiu passar, foi a primeira vez que a gente conseguiu passar numa seleção pública né, burocrática, porque todas as outras coisas que a gente tinha feito burocrática a gente falhou miseravelmente, a gente errou na documentação, escreveu coisa errada, mandou, perdeu o prazo, a gente apanhou até conseguir aprender. E por fim a gente tive a oportunidade de ir para uma sala de cinema defender um pitch de R$500 mil para receber um investimento para fazer o jogo. E tive a oportunidade de fazer isso vendo o trailer do jogo que a gente tinha feito, vendo os vídeos que a gente tinha selecionado das pessoas jogando o nosso protótipo que ganhou a Game Jam. E tive a oportunidade de ser premiado, a gente ganhou, fomos uma das 2 empresas aqui do Rio de Janeiro que ganharam investimento. E a outra empresa que ganhou também foi uma empresa que a gente trocou muita figurinha, que também era do ringue. Foi um ponto muito positivo de virar e falar, não, peraí, o que a gente tá fazendo no ringue é muito maneiro. É tão maneiro que a gente conseguiu ajudar 2 empresas a não terem uma postura de concorrente, sim terem uma postura de colaborativo. Tipo, a gente trocou informações, eu ajudei no projeto deles, eles ajudaram no nosso projeto e a gente deixou a responsabilidade de julgar quem ia conseguir passar para a banca, e a banca acabou gostando muito do que a gente fez. E a gente recebeu um investimento para fazer o Skyrocket. E aí, quando a gente recebeu isso, quando a gente ganhou o edital, a gente não ganhou dinheiro. A gente ganhou a promessa de que ia ganhar dinheiro. Então, em 2017, a gente ganhou essa promessa, a gente virou e falou, não, peraí, a gente precisa conseguir sobreviver até esse dinheiro cair na conta, porque a gente não tem dinheiro no bolso para viver até lá. E aí eu comecei a pensar em tentar prospectar. Eu fiz uma coisa muito engraçada, porque eu já não estava mais cursando a faculdade de engenharia na UFRJ, mas lá a gente ganha acesso a um e-mail vitalício de estudante que participou da UFRJ, da Poli, Secretaria de Engenharia. E aí eu recebi um e-mail de estágio para a Piraqui, que a Piraqui é uma empresa de biscoito, né, ou bolacha, dependendo de onde você está escutando. É uma empresa alimentícia. Eles já estavam abrindo estágio de trainee para a fábrica deles, e quem ia dar a palestra lá na faculdade ia ser o diretor de marketing. E eu virei e falei, bom, eu não quero estágio, não quero trabalhar na Piraquê, mas se o diretor de marketing está lá, talvez se eu conversar com ele eu consiga alguma coisa. E aí eu fui na coisa mais despretensiosa da vida, foi uma coisa muito estranha, porque foi uma vontade, foi quase tipo uma intuição de, cara, vai lá, não custa nada você fazer isso. E aí eu escutei a palestra dele, ele contou toda a história da Piraquê, foi maneiro, porque eu aprendi bastante sobre a Piraquê e sobre o contexto, ele me falou das dores dele, e depois que ele terminou, ele falou, então, vou ficar aqui 10 minutinhos para conversar, e aí eu levantei e fui a primeira pessoa a falar com ele, e virei e falei, eu acho incrível tudo que você me contou da Piraquê, eu quero muito conseguir trabalhar com vocês, mas eu não quero trabalhar como trainer ou como estagiário, na verdade eu tenho uma empresa de jogos, e eu acredito que eu consigo fazer um jogo que ajude você com o problema que você tem, com as dores que você tem. E aí ele olhou pra minha cara, ficou tipo, com uma cara tipo, tá, diferente, pegou meu cartão e me deu o cartão e falou, eu vou te mandar um e-mail e a gente marca uma conversa. E aí eu marquei uma conversa com ele na fábrica da Piraquê, e foi o nosso primeiro cliente, na verdade. A gente conseguiu fazer um jogo para celular, que era o Piranautas, que a Piraquê estava fazendo alguns comerciais dos mascotes novos deles na época, e era o Pira, que era um menino, e uma capivara, e eles tinham um senso de humor, né, nesses comerciais, que era um menino que tinha uma imaginação super fértil, e ele ficava imaginando várias coisas, e ele ficava viajando, e do nada a mãe dele gritava aqui. E como o nome dele era Pira, a mãe dele gritava Pira e ele respondia aqui. E aí essa era a piada que eles faziam nos comerciais. E aí a gente fez um jogo de espaço para celular, que fica muito bonitinho e muito incrível. E foi a primeira vez que a gente conseguiu, de fato, a gerar caixa e a fazer as coisas funcionarem. E como a gente conheceu a Cartoon em 2016, né, como eu falei, a gente ficou mandando várias e várias e várias propostas de jogos diferentes, porque eles funcionavam falando, tipo, a gente tem uma demanda para tal propriedade intelectual, para tal desenho.
manda pra gente uma proposta aí, a gente tem isso daqui de dinheiro, se a gente gostar da sua ideia, a gente faz. A gente mandou muitas, até que em 2017, 2018, quando a gente tinha ganho o edital, finalmente eles aceitaram um. E aí a gente fez um jogo pro Summer Camp Island, que é uma franquia mais famosa lá nos Estados Unidos, que foi maneiro. A gente teve a oportunidade de trabalhar com a Cartoon Network, e pra gente era tipo, caramba, a gente tá trabalhando com a Cartoon Network, isso daqui é muito maneiro, a gente consegue abrir muitas portas com isso, e a gente continuou trabalhando com eles. A gente fez depois um jogo que ainda não lançou da Turma da Mônica. A gente também chegou a trabalhar com o jogo do Tom e Jerry, já chegou a trabalhar também com o jogo do Ben 10. E foi pra gente um relacionamento muito, muito, muito maneiro, muito bom, porque é, a gente começou a se posicionar como empresa, porque a gente não sabia bem, que bom, a gente quer trabalhar com jogos, a gente quer trabalhar com jogos com entretenimento, e os nossos jogos, eles precisam ser apoiados e pautados em entretenimento. Então, a gente chegou a ter algumas experiências de trabalhar com jogos educativos, com adver games, com serious games, mas a gente começou a ir mais para a linha do entretenimento, porque hoje a gente acredita que a nossa missão como empresa é fazer jogos que criam laço e que criam emoções e que despertem nas pessoas sentimentos positivos e coisas boas. E a gente quer fazer isso através do entretenimento. A gente acredita que usar o entretenimento como meio de condução disso é a melhor forma de se fazer. Fantástico isso, né? A persistência é tudo também, né? Você foi lá falar com o cidadão da Piraquê e fez lá o seu pitch, né? Vendeu o seu, como a gente fala no Brasil, no Rio de Janeiro, vendeu o seu peixe, né? Sim. E eles gostaram da sua ideia, gerou o caixa para você e pintou a oportunidade aqui finalmente com a Cartoon Network. Novamente, vocês persistiram e produziram uma coisa que foi sucesso e tal. É muito bacana ver essa evolução da empresa, né? E voltando novamente aqui da sua dificuldade, desde o nosso comecinho aqui no nosso papo, há quase uma hora aqui, você falando, pô, eu estava lá no interior do Rio de Janeiro e tal, o terreno baldio do lado, o cara tinha boi no terreno, o outro terreno na casa de veraneio, você falou das dificuldades da família, o seu pai, a vida trazendo dificuldades, até que alguém roubou lá a sua bicicleta, aquilo ali abriu contatos e amizades que levaram eventualmente à formação da composição da empresa, e está aqui você descrevendo já o seu caminho inicial com os primeiros produtos sendo criados e dinheiro entrando na empresa, que é fundamental para o crescimento e evolução do negócio, né? Que não só de programar se vive, programar tem que gerar dinheiro para a empresa poder sobreviver, senão a empresa morre, né? Mas conta um pouquinho para a gente sobre a empresa em si, a dinâmica de operação da coisa, né? Porque muita gente pergunta para a gente assim, pô, eu quero começar a programar, o que eu quero aprender a programar, eu quero aprender a fazer jogos, o que? Conta para a gente sobre a composição da empresa. Você tem um toque, você entende a tecnologia, você entende a programação, mas você toca a parte financeira, administrativa, planejamento da empresa, marketing e tal, tem várias funções diferentes da empresa. Conta sobre a composição, o design gráfico, que tipo de especialistas e tipo de pessoas você tem trabalhando com você na empresa para levar o negócio à frente. Conta um pouco para a gente sobre isso. Claro. Quando a gente ganhou o edital, a gente recebeu o dinheiro em 2018. E naquela época eu estava à frente da empresa do ponto de vista de tecnologia. Então eu programava os jogos, eu pensava em quais engines que a gente ia usar, quais eram as linguagens que a gente ia fazer, e estava bem mais à frente dessa área. Conforme o projeto começou sendo executado e eu comecei a ver que tinham outras coisas que estavam pegando fogo e que eu precisava apagar em outros incêndios, que não eram mais agora de dificuldades técnicas, o Léo, o Leonardo Turda, começou a assumir essa posição, né, na empresa. É uma pessoa que está com a gente praticamente desde o primeiro momento que a gente começou de fato tendo uma empresa, é uma das primeiras contratações. E ele começou a ficar mais à frente disso. Então, hoje, na logística da DD, eu praticamente não programo mais, eu fico bem afastado da área de programação, eu ainda dou pitacos, ainda discuto um pouco sobre arquitetura, eu ainda gosto muito de discutir sobre arquitetura, então, eventualmente, quando eles estão... hoje em dia a gente tem 4 programadores, quando eles estão discutindo um novo sistema e eu tenho tempo de participar dessa discussão e ver o que eles estão fazendo, eu entro e discuto. Mas eu estou mais numa função de produtor, então, basicamente no meu dia a dia eu tento organizar os projetos, eu tento ver o que está acontecendo com eles, tento ver quais são as demandas e dificuldades que cada projeto na DD tem acontecido,
e como que eu posso resolver eles, e também acaba atuando na parte comercial, né? De pensar em como é que eu prospecto novos projetos e como é que eu trago dinheiro para a empresa, seja por serviço ou seja por investimento. E a gente, na equipe, a gente tem tanto programadores quanto artistas gráficos, desde ilustradores e animadores. A gente também tem um game designer, que é a pessoa responsável basicamente por fazer, entre aspas, a arquitetura do jogo, e planejar como que vão ser os sistemas e como é que de fato a gente atinge diversão. Acho que esse é o principal objetivo do game designer. E a gente tem uma pessoa também orientada para a parte de marketing, que ajuda a gente na nossa comunidade. Atualmente a gente tem uma comunidade no Discord, a gente deve ter umas 600, 700 pessoas lá, que a gente fala sobre os nossos produtos, sobre os nossos jogos, a gente troca algumas informações. Eventualmente, a gente tem um canal de Game Dev que as pessoas entram e perguntam coisas sobre desenvolvimento e a gente ajuda a responder. A gente tem toda uma parte a mais de jogos que, bom, fazer o desafio de fazer um jogo é que você está fazendo um produto de base tecnológica que se relaciona muito forte com cultura e outras áreas completamente diferentes. Então, tipo, eu faço um jogo pensando no programador, mas eu tenho um game designer que é um pouco artista, eu tenho um artista gráfico, eu tenho um músico, eu tenho um roteirista, eu tenho uma pessoa de marketing. Se for um jogo específico, por exemplo, um jogo sobre direito, eu ainda vou ter que ter algum advogado envolvido. Então, acaba que é um jogo que é um produto que ele nasce multidisciplinar e ele vai até o fim multidisciplinar. Então, na DD a gente tem fixo as áreas de programação, arte, design, game design no caso, e gestão. E a gente terceiriza normalmente a parte de música e o juízo narrativo. Depende muito do projeto. Na verdade, tipo, nosso objetivo é conseguir fazer todas as coisas in-house, porque a gente preza muito pelos nossos produtos, mas a gente preza muito pelo caminho, não só pelo produto. A gente pensa que a gente precisa conseguir fazer um espaço e uma empresa que seja boa de se trabalhar e não só que tenha bons produtos, porque senão a gente acaba entrando num discurso de que os fins vão justificar os meios e é uma coisa que a gente não acredita. A gente acredita que os meios eles são tão importantes quanto o fim e não adianta você mirar no alvo e recompensar a pessoa que chegou no alvo se o caminho que ela fez foi todo ruim. Se para isso ela teve que sacrificar pessoas ou sacrificar coisas que são moralmente pra gente importantes. E aí a gente acaba também tendo uma linha de construir uma cultura interna da empresa, de tentar fazer ser um trabalho salubre, porque a gente sabe que na nossa área a gente tem uma vantagem que as pessoas que trabalham com jogos normalmente elas são muito apaixonadas. E a gente quer usar isso como uma vantagem e não como um exploit, não como um abuso, que é o que às vezes acaba acontecendo nessa indústria, que é ruim, que é você acaba trabalhando demais porque ama aquilo e acaba sendo explorado por isso. Então a gente tenta aqui na DD criar um ambiente de que você vai trabalhar com o que você ama, a gente ama o que a gente faz, mas a gente quer fazer isso de uma forma certa, não adianta fazer de qualquer jeito. A gente quer conseguir fazer de uma forma que seja saudável, que seja salubre, que você tenha orgulho de falar onde você trabalha. É sensacional isso, né? Você prover um ambiente de trabalho que é um ambiente salutar, né? Que as pessoas estão acordando de manhã e falando assim, pô, bacana, eu vou pegar aqui, eu vou tomar meu café e tal, eu vou trabalhar e tô feliz que eu vou fazer isso. Não aquele tipo de lugar que o cara vai acordar assim e falar, ah, meu Deus, eu tenho que ir lá conversar com aqueles caras, eu tenho que ir lá falar, ah, não, eu não quero fazer isso. Isso é um inferno, né? O cara realmente Sim, tem que sim. levantar e estar assim animado para o que ele vai fazer, porque é o que você falou, a pessoa feliz, a pessoa produz melhor e vai criar no final das contas um produto muito melhor, com satisfação, com colaboração e com entusiasmo, né? Que é o que você tem que ver numa empresa. Se você está num ambiente que é tóxico, essa coisa não funciona, né? E vai ser uma coisa bem problemática, né? Kim, conta pra gente aqui, a gente já está aqui há um pouco mais de uma hora conversando. O que você sugere? Se você olha lá o nosso grupinho lá dos programadores, com 3.600 pessoas inscritas lá, e muita gente ainda tentando lá aprender como é que faz um Hello World, o que é um IDE, o que é isso, o que é aquilo. E olhando para trás e vendo o que funcionou para você, o que não funcionou, o que você recomendaria para essas pessoas? Por onde é que começa para, quem sabe, um dia poder trilhar caminhos semelhantes ao que vocês da Double Dash estão trilhando? E o que você recomendaria para essas pessoas que estão cheias de dúvidas agora nesse momento e estão tanta dificuldade de pensar assim, pô, isso é para mim, não é para mim, como é que eu faço isso? E caramba, tem que entender HTML, CSS, C++, Rust, o que seja. O que você recomenda para essas pessoas? Acho que a primeira coisa que eu vou recomendar para qualquer pessoa que queira começar a aprender uma coisa nova é entender que o processo de aprendizado ele é um
processo iterativo, e ele precisa ser sempre revisado e não abrace uma verdade absoluta, porque as verdades absolutas não existem. Então, quando você estiver estudando programação ou área técnica, você provavelmente vai escutar, por exemplo, falar sobre o Clean Code, sobre outros livros que são ótimos, são ótimas formas de você começar a estudar e aprender sobre tecnologia, sobre programação, sobre arquitetura, etc. Mas lembre que você não pode considerar que eles são uma verdade absoluta e que você vai ter que criticá-los e que que um bom profissional não é um profissional que sabe escrever código. Um bom profissional é um profissional que sabe resolver problemas lógicos de computação. Então, se você consegue entender um problema e você consegue entender como que você usa as ferramentas que você tem, seja independentemente da linguagem que seja, você consiga pegar essas ferramentas e transformar em solução, é isso que importa. Então, se eu pudesse sugerir, por exemplo, literaturas, o Clean Code é um bom livro para você ler, mas é um livro que você precisa lembrar que aquilo não pode ser seguido à risca e ao extremo. Você precisa também, por exemplo, eu poderia falar sobre o DDD, do Eric Evans. Depois, Marcelo, se você quiser, eu posso te passar alguns links de algumas conversas e palestras que eu tenho aqui, que eu acho muito boas. Quero sim. E falaria com certeza que não tem a ver sobre área de programação, mas eu gosto muito do Simon Sinek, eu não sei como é que se fala sobre o nome dele, que ele fala que business do not exist to make money. Tipo, negócios não existem para fazer dinheiro. Ele fala que que dinheiro é um combustível e que negócios são tipo um carro. Você não compra um carro para comprar combustível. Você compra um carro para chegar em algum lugar. E no processo de amadurecimento como empreendedor, eu cada vez mais acredito nisso, mas eu também acredito isso em outras áreas. Tipo, a programação, ela não é um fim. A programação ela é um meio para você chegar em algum lugar. Então, muito provavelmente você vai programar para resolver problemas, você vai programar para melhorar a qualidade de vida, você vai programar para conseguir melhorar alguma coisa ou para fazer alguma coisa funcionar. Então, tenha isso em mente. Tenha em mente que você está estudando não sobre escrever if else ou sobre for each ou sobre while. Você está aprendendo a conseguir usar a tecnologia como uma ferramenta para melhorar coisas. Como a vida também não é só sobre coisas técnicas, eu recomendaria muito entender que você precisa saber a diferença entre ambição e orgulho demais. Entender que a ambição é uma coisa que ela pode ser interpretada como positiva. Então você precisa. Se você for uma pessoa que tem zero ambição, ou seja, você não quer chegar em lugar nenhum, você começa a ser uma pessoa apática e começa a ter apatia. E ter apatia é ruim, porque quando você esbarrar por problemas na sua vida, se você aceitar eles vão virar verdade, isso vai ser desagradável para você. Então você precisa saber dizer não para as coisas que você não gosta e tentar ter força para resolver. Então você precisa ter essa ambição positiva para conseguir melhorar uma realidade, para conseguir correr atrás e ter disposição. Tem um livro chamado Desculpability, que é do João Cordeiro, que também é um livro legal. Eu acho que a gente tem. Desculpa é uma expressão positiva, mas a gente vive numa época social que as pessoas gostam de falar de mimimi. Eu particularmente detesto essa expressão. Eu acho eu gosto muito que tem surgido a expressão de que mimimi é a dor que dói no outro, porque a gente precisa conseguir ter empatia. E esse livro fala sobre desculpas de uma forma bem não agressiva. Então ele não fala sobre mimimi, ele fala só sobre a perspectiva de que se você olhar a vida num lado que é ruim, você não tem muito o que fazer, né? Você precisa conseguir encarar as coisas de uma forma que te dê energia para você correr atrás do prejuízo. E recomendo muito, se você quer ir para a área de jogos, ver um vídeo da Clay Entertainment, que é a criadora do Mark of the Ninja, Don't Starve, só jogo incrível, que é o Human Angle, Making a Game and a Baby, que é o James Chang, que é o fundador da Clay. Ele conta como que ele conseguiu criar uma empresa de jogos que é saudável e que as pessoas gostam de trabalhar e que é bom de trabalhar. Ele conta como que, sabe, não sempre foi assim, e dos problemas que ele passou. Também recomendo muito, indo para um lado um pouco mais da minha realidade, sabe, de um homem negro que viveu diversas peculiaridades sociais na vida, que acompanhou muito que o discurso de que basta você se esforçar que você vai conseguir, que não funciona bem assim na vida real, que tem diversas oportunidades que às vezes não são dadas e que às vezes a gente tem que correr atrás para pegar.
Então eu também recomendaria muito leituras como Na Minha Pele, do Lázaro Ramos, que é um livro fantástico. Eu recomendaria muito acompanhar o documentário do Emicida, do Amarelo, que é um documentário que é fantástico e fala sobre trajetórias sociais, musicais e culturais. Também recomendaria um vídeo da TED Talk da Chimamanda, que fala sobre The Danger of the Single Story, que basicamente ela fala sobre o problema da gente criar exceções. Tipo, a minha vida, a minha trajetória, ela infelizmente é uma exceção que reforça uma regra. Que reforça a regra de que as coisas não são tranquilas e que elas não são acessíveis. E, infelizmente, nessa perspectiva, a gente acaba dando holofote para cicatrizes. Então, acaba que a gente valoriza muito pessoas que têm uma história de vida que é um pouco delicada ou que é um pouco complicada, e a gente acaba criando uma sociedade que meio que julga as pessoas pela quantidade, desculpa da palavra, mas pela quantidade de merda que a gente aguenta. E, sabe, isso é importante, as pessoas precisam conseguir ter essa resiliência, elas precisam conseguir ter essa força de vontade para não desistir, porque, sabe, infelizmente a vida não é bonita, a vida não é incrível e maravilhosa, mas é uma coisa que eu fico refletindo e que é uma ambição, um sonho que eu tenho para o futuro, é de conseguir construir um lugar que a gente não precisa medir as pessoas pelo quanto que ela aguenta, mas sim pelo quanto de energia que ela tem para fazerem coisas incríveis. Porque quando a gente não precisar gastar energia aguentando porcaria, a gente vai poder gastar energia fazendo coisa boa. E hoje a gente tem que fazer esse balanço, né? Tipo, às vezes eu faço coisa boa, às vezes eu só tento sobreviver. Eu acho que provavelmente tem outras 33 pessoas que tiveram histórias aqui que também vão ter momentos que é tipo, peraí, deixa eu só chorar um pouco, respirar fundo, levantar a cabeça e tentar não desistir. Mas que eu acredito que um dia que a gente conseguir fazer uma sociedade que não tenha que passar por isso, não tenha de eu gastar energia simplesmente em tentar me convencer de que eu não preciso desistir, a gente vai chegar num lugar melhor. Mas para chegar nisso, a gente precisa trabalhar muito, precisa correr atrás. É verdade, tem muita coisa a ser feita ainda, né? Sim. E essas histórias são incríveis também. E você se antecipou aqui na pergunta que vai fazer também sobre dicas de vídeo, livro, filme e tal. Várias dicas muito interessantes aqui. Eu vou te pedir para você passar os links para mim via o Telegram aqui para a gente colocar nas notas do episódio. Ô, Kim, e um pouco diferente a pergunta aqui, você tem alguma coisa que você admira na área de tecnologia que não é o que você trabalha hoje, mas que você gostaria muito de estar trabalhando ou ter trabalhado? E por quê? O que seria isso e por quê? Eu gosto muito da área de BI, eu gosto muito da área de análise de dados. Ainda não é uma área que eu tenho oportunidade de trabalhar direto, mas que eu acho que é um caminho que eventualmente vou ter que trilhar e vou ter que passar. E também gosto muito da área de implantes, por incrível que pareça. Eu acho que eu entrei em engenharia porque parte de mim também queria poder criar braços, pernas e coisas mecânicas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E eu gosto muito da tecnologia porque, para mim, ela serve muito como ferramenta da gente conseguir fazer coisas que só a gente pode fazer, sabe? Só a gente, que eu digo no sentido mais humano da coisa, do tipo, refletir sobre os outros, ter empatia, pensar, sentir, se emocionar. E eu acho que tecnologia a gente tem que usar ela como uma forma da gente potencializar isso. E acho que, bom, sabe, as redes sociais estão aí para mostrar que a expressão humana e a forma de se comunicar é uma coisa muito importante pra gente, e a gente gosta de fazer isso, né? E por isso eu gosto muito da área de análise de dados, porque tem tudo a ver com o conteúdo e o volume de informação que a gente gera. E eu gosto muito da área de implante, porque é sobre, literalmente, deixa eu pegar tecnologia física e colocar na vida de pessoas para melhorar a qualidade de vida delas. Também gosto muito de IoT por causa disso. São áreas muito interessantes, né? Essa área de IoT também, implantes e tal. Não sei se você já assistiu a série Biohacking também, que é uma série interessante. Acho que não me lembro se é no Netflix ou no Amazon Video, mas uma série que fala bastante sobre essa parte de experimentos e implantes. Tem um livro também de Peter F. Hamilton chamado Pandora Store, que eles falam sobre esse tipo de enhancements também, de melhorias, né, que você pode fazer nas pessoas no futuro, né? E Kim, olhando aqui para tua história aqui, o nosso papo, o que você conta para mim sobre planos para o futuro? O que vocês estão pensando que você possa compartilhar que não sejam
um segredo comercial aqui com a gente. O que, é que você pode falar para a gente sobre planos para o futuro, não só para Double Dash, para Ring, mas para você também? O que, é que você pensa aqui? Perfeito. Bom, tem algumas coisas que são segredos comerciais, mas eu posso é, falar pequenininhas coisas. Acho que a gente tem um ditado, né, que para bom entendedor meia palavra basta. Mas a gente está trabalhando numa coprodução de uma das maiores animações nacionais aqui. Então, para quem acompanha um pouco de desenho animado, fica aí o segredo de que em breve a gente vai anunciar um jogo de uma animação brasileira muito, muito maneira e relevante. E a gente também está começando o nosso próximo projeto autoral, é, solo, não é uma coprodução. E os nossos planos agora é conseguir. A gente investiu os últimos meses muito em governança. É uma palavra que não é tão utilizada, acho que no meio de startup, mas é uma coisa que a gente tem investido aqui bom, vamos estruturar melhor a nossa cultura e vamos criar uma base sólida para crescer. Então, no futuro eu quero crescer, essa é a minha resposta. A gente está correndo atrás de tentar prospectar novos clientes, de talvez se relacionar com novas marcas grandes, além da Cartoon Network, de talvez procurar um investimento. A gente não está amadurecendo essa ideia. Então, eu quero poder conversar com você no futuro de virar e falar, tipo, Double Dash não é mais uma equipe pequena de 10 pessoas, agora a gente está com 20, 30 pessoas e a gente está fazendo vários jogos em paralelo. E com o Ring é na mesma direção. A gente está bom, eu sou um dos fundadores e ainda faço parte da parte administrativa, e a gente tem tentado olhar para o nosso ecossistema aqui do estado do Rio de Janeiro e virar e falar, bom, o que a gente pode fazer para estruturar uma base para ele crescer? Como é que eu consigo mapear os problemas, mapear as dores e conseguir executar ações práticas que melhorem esses problemas? A gente tem feito censos, a gente tem começado a conversar com outros grupos de desenvolvedores, com CNPJ, sem CNPJ, e a gente está num processo de talvez se formalizar, talvez seguir para uma direção de formalização de uma associação mesmo, e, e, e ainda com um pilar muito de comunicação. Acho que isso é uma coisa que eu queria falar para as pessoas, que converse com os outros, sabe? Troca informações, não seja uma pessoa que guarde para você as coisas que você sabe fazer ou as coisas que você consegue fazer. Isso é uma coisa que tem dado muito certo para mim. Eu converso com as pessoas sobre as coisas que eu sei fazer, sobre as coisas que eu não sei fazer, elas me ajudam, eu peço feedback, eu converso, eu tento melhorar. Eu admito que eventualmente você vai passar por isso, eventualmente você vai virar e falar, porra, fiz besteira, desculpa, não sabia que isso era errado, não sabia que isso não era maneiro, eu preciso, me ajuda a melhorar e me ajuda a ser uma pessoa melhor. E fazer isso com os outros também. De virar e falar para as pessoas, bom, tudo bem, acontece, os erros acontecem, você não sabia que isso não era maneiro, isso daqui agora é para ser feito, é melhor. Troca informações, acho que esse é o resumo. Inclusive, particularmente, se alguém quiser conversar comigo, pedir ajuda, trocar experiência, seja o que seja, pode falar comigo. Você falou que se você quiser colocar rede social, depois eu coloco as minhas redes sociais aí para as pessoas poderem falar comigo. Qual é o teu Twitter? Tem o meu Twitter aqui em Kasnovski. É difícil de escrever, então provavelmente você vai ter que clicar no link aí na descrição em algum Certamente, lugar. vou colocar no link. Mas eu tenho Kim Kasnovski, que é meu Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook, Sinal de Fumaça. Como eu tô ficando velho, eu só não tenho TikTok ainda. Eu tô começando a sentir a defasagem tecnológica dentro de mim. Provavelmente se tu procurar Kim Kasnovski, você vai me encontrar. Vai ser engraçado porque talvez por causa do meu nome, como você não tem um apoio visual, você pense ou num asiático ou num oriental, por causa do Kim, ou num polonês, por causa do Karnós, mas na verdade você vai ver uma pessoa negra. Eu acho que falam bastante sobre a minha trajetória, sobre a diversidade que existe na minha vida. E a história que você contou pra gente é uma história fantástica, né? Você, olhando para trás aqui do comecinho, novamente, até onde você está hoje, aqui já com a empresa produzindo jogos e gerando dinheiro, e gerando, como você falou aqui, os produtos que vocês criam são para, no final das contas, gerar sentimentos positivos nas pessoas, né? Gerar felicidade para as pessoas. Eu acho que é exatamente o que você está conseguindo. E também criando um ambiente na empresa onde as pessoas estão felizes produzindo o que elas estão produzindo para tornar os outros felizes, né? Pessoas felizes fazem outras pessoas ficarem felizes também, né? Que é muito bacana Sim. ver isso tudo. Ken, e eu queria aqui novamente agradecer pela tua presença aqui e por você contar essa história maravilhosa para a gente. E como você disse aqui, eu espero em breve que a gente possa repetir essa entrevista e conversar sobre
sobre novas histórias e novas felicidades, vamos dizer assim, que você e a sua equipe aqui e outros tenham trazido para outras pessoas. Muito obrigado aqui pelo teu tempo e todo sucesso para você, cara. Um forte abraço. Muito obrigado, Marcelo. Um forte abraço para você e foi ótimo aqui conversar. Espero que as pessoas gostem do podcast. Tchau, tchau. Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção e o nosso site é osprogramadores.com. Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.